Boa noite, está começando mais um programa SES Entrevista. O nosso convidado de hoje é o professor de Educação Física, Leonardo de Souza, que vai falar sobre sua carreira e seus projetos profissionais. Boa noite, Leonardo. Leonardo, qual o motivo da sua escolha pela Educação Física? Olha, eu sempre fui envolvido muito com esporte, desde criança, adolescente, sempre pratiquei vários tipos de esportes e eu sempre gostei do meio também esportivo. E a educação física, com certeza, foi um objetivo meu profissional, depois da adolescência, né? Quando eu tive um objetivo profissional, eu pensei logo na educação física. Então, por isso foi a minha opção, né? Foi a primeira e única, né, opção. Sua pós-graduação foi em futebol. Qual é a sua ligação com esse esporte? Então, desde a adolescência, infância, sempre pratiquei futebol. E quando depois da faculdade também, o meu foco sempre foi voltado para o futebol. Então, nada melhor também fazer uma pós e me especializar em futebol. Aí surgiu a oportunidade e foi isso. O objetivo era mais o futebol. Então, também minha vivência também pessoal. Aí eu resolvi fazer a pós para especializar em futebol. Então já era uma paixão de muito tempo, né? Já, desde de criança. E você faz um trabalho com deficientes visuais. Como que surgiu essa oportunidade, esse interesse de você estar trabalhando com eles? Isso, foi um convite da Secretaria de Esportes. Por eu trabalhar com futebol, eles estavam querendo implantar o futebol para cegos, em Juiz de Fora. E me convidaram. Aí na mesma hora eu aceitei esse desafio, né? Pode dizer que foi o maior desafio da minha profissão até hoje. E uma mais gratificante também, pode dizer. E você só trabalha com deficientes visuais ou você trabalha com outros tipos de deficiências também? Não, hoje, no momento, só o visual, específico visual, mas já trabalhei com outros tipos também de deficiência. Mas hoje o projeto é só para deficientes visuais. E como você se sente, assim, ajudando essas pessoas, trabalhando com elas? Olha, como eu disse, foi assim, a minha maior satisfação e a realização, pode dizer, profissional. Até o reconhecimento profissional veio através desse meu trabalho. Então é muito gratificante, prazeroso, que assim, tanto pessoal também como profissional, está sendo um ganho assim, impressionante. E quais são os esportes que os deficientes podem estar praticando? Você trabalha com eles? Isso, para o deficiente visual, aqui em Juiz de Fora nós temos o futebol de 5, o atletismo, tem a natação e o goalball, que é um esporte criado específico para o deficiente visual. Entendeu? Esses são assim, os esportes paralímpicos. E tem outras modalidades também, não paralímpicas, que são desenvolvidas. Mas hoje, em Juiz de Fora, específico, falando daqui, né, nós temos essas modalidades. E vocês buscaram inspiração assim, em outros lugares, em outras cidades, para estar implantando esses esportes aqui? Com certeza, até porque Juiz de Fora não tem uma cultura de esporte para deficiente, o paradesporto, né, chamado paradesporto. Então, nossas referências, no Rio, nós temos o IBC, que é um instituto, uma referência no Brasil do trabalho desde a infância até a fase adulta do deficiente visual. Então a nossa especialização foi lá também para trabalhar com os deficientes visuais. Então essa é a nossa maior referência. E no Brasil também, né, várias entidades que fazem excelentes trabalhos, né? E como se pode definir o esporte paralímpico? O esporte paralímpico é aquele esporte feito, praticado pela pessoa que tem algum tipo de deficiência, seja ela visual, física, auditiva, algum tipo de deficiência. Então são feitas algumas adaptações nos esportes já tradicionais para essas pessoas praticarem. Por exemplo, futebol para cegos. A bola tem um guiso. Como eles não enxergam, a orientação deles é pelo barulho da bola. Mas o esporte em si é o mesmo tradicional. Só vai ter algumas adaptações para cada tipo de deficiência, né? Para eles que possam praticar normalmente. E falando do futebol de 5, ele tem algumas classificações funcionais, não é isso? Isso, O B1, B2, B3. Como que é isso? O que significa isso? É bom eu falar porque não é só o cego total, a pessoa que não enxerga nada que pode praticar. Tem o de baixa visão. Então existe essa classificação funcional, dependendo do grau de deficiência. Então tem o B1, o B2 e o B3. O B1 é a pessoa que não enxerga nada. O B2 e o B3 tem baixa visão. Então tem as modalidades específicas para cada
para esses 3 níveis, né? Até para não ficar desigual uma pessoa que tem uma baixa visão, enxerga alguma coisa, e a pessoa que não enxerga nada. Então tem essa classificação funcional esportiva, né? E em relação ao goleiro, como é o goleiro do futebol de 5? Isso, o goleiro é o único que enxerga no time, na equipe. O resto, os 4 jogadores da linha, eles não enxergam. Até para não ter nenhuma vantagem, eles jogam todos vendados. O goleiro é o único que enxerga. E existe atrás do gol o adversário chamador, que ele vai orientar o atacante na hora de finalizar para o gol. Mas o resto das regras são normais, a dinâmica do jogo não difere em nada do futebol, futsal tradicional. E como os jogadores dependem assim, de estar ouvindo o chamador, tudo assim, é necessário que haja um silêncio durante a partida, outra diferença que tem do futebol tradicional é isso, que no futebol tem aquela vibração da torcida, aquela empolgação, então no futebol deles não, a torcida tem que ficar um pouco mais contida, em alguns lugares até difícil, né? Cada emoção do jogo mesmo. Mas tem que ficar em silêncio, por causa do barulho da bola, né? Na hora do gol pode comemorar, né? Com certeza, aí tem que extravasar. Léo, o que é o projeto Visão no esporte? Esse projeto é uma parceria da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura com a Associação dos Cegos. Ele foi implantado em 2007 e o objetivo inicial era estar oportunizando a prática esportiva para o deficiente visual. São raras, infelizmente, as oportunidades que tem para o deficiente. A associação já tinha um trabalho com atletismo já há bastante tempo, mas a secretaria com a associação resolveu ampliar esse projeto. Então esse projeto já está no 4º ano, e esse ano nós tivemos, assim, podemos dizer, um salto qualitativo no projeto, que foi a filiação ao Comitê Paralímpico. Que além do objetivo, que a gente tem 2 linhas de trabalho, tem a questão da qualidade de vida para o deficiente, a prática do esporte, os benefícios que ele vai trazer para o dia a dia dele, e também tem o esporte de rendimento, de alto nível, que visa competições, alguns índices, até futuramente, quem sabe, ter algum atleta numa competição oficial paralímpica. Então nós temos essas 2 linhas de trabalho, mas priorizando, lógico, a qualidade de vida, que eu acho que é o principal objetivo do projeto. E tem algum esporte em específico que os deficientes se interessam mais? Você sente isso no seu trabalho com eles? Isso, tem o atletismo, que eu trabalho com atletismo e futebol. O futebol, a dificuldade maior é a questão do contato. Às vezes muitos deficientes têm a preocupação de ter aquele contato físico da visão, não vai chegar, eles têm algum receio. O atletismo é a porta de entrada, podemos dizer assim. Mas depois, com o tempo de adaptação do atletismo, a gente orientando, também tem o futebol e o goalball, que eles interessam muito. Mas podemos dizer que o atletismo é a porta de entrada deles, porque a questão do guia, que eles correm com guia do lado, a questão da confiança também. A maioria que começa com a gente não teve uma vivência esportiva anterior. Essa é uma preocupação grande também do paradesporto, que eles iniciam muito tardio a prática esportiva. Às vezes na infância eles não foram estimulados a estar até brincando com as outras crianças na rua, praticando educação física na escola. Então quando eles chegam para a gente, às vezes eles chegam na fase adulta, eles nunca tiveram uma vivência. Então eles têm essa dificuldade. E o atletismo, por ter uma pessoa do lado, questão da segurança deles, podemos dizer que assim tem uma mais facilidade com o atletismo. Mas depois eles conhecendo o esporte e tendo essa vivência motora que eles têm, eles vão estar partindo para outros esportes também. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos já.